O texto de Atos 17, versículos 16 a 21, vai descrever que Paulo está em uma de suas viagens missionárias, está aguardando em Atenas, quando o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante da cidade. Por isso falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você nos ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os atenienses e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Eu gosto muito de Lucas, o Rodrigo falou sobre isso hoje de manhã aqui, né? Porque Lucas, ele traz alguns detalhes aqui na sua narrativa que é algo impressionante. Interessante que Paulo aqui está incomodado, e o texto vai descrever essa condição espiritual de Paulo, esse sentimento de Paulo, que estava se revoltando aqui, revoltado com a idolatria dominante na cidade. Paulo estava incomodado, com o espírito abatido, com o espírito incomodado diante daquilo que ele estava vendo em Atenas. E olha que ele nem ficaria ali, ele estava apenas esperando para dar continuidade à sua viagem. Mas aquilo chamou a atenção de Paulo, aquilo incomodava o seu espírito, a sua alma, diante de tamanho sincretismo religioso. E aqui os irmãos percebam que o incômodo de Paulo não era quanto à falta de crença e de espiritualidade daquele povo. Paulo não estava incomodado com um povo que possivelmente poderia dizer, nós não acreditamos em Deus. Paulo não está lidando com pessoas que eram simplesmente céticos, que não prestavam atenção na sua espiritualidade, que não buscavam nenhum Deus, que simplesmente viviam a sua vida de forma cética, não espiritual. Muito pelo contrário, Paulo está incomodado porque essas pessoas eram extremamente religiosas, elas eram extremamente espiritualizadas, elas tinham no seu coração, e o próprio contexto da cidade era providencial a isso. Todo mundo ali tinha uma religião, todos ali buscavam algo para crer, todos ali tinham algo para se discutir em alguma teologia. Atenas, o que dominava Atenas, justamente, eram crenças. Eram um lugar onde as pessoas se dedicavam a isso. Claro que existiam outros lugares, por exemplo, como Éfeso, mas ali nós tínhamos outros deuses, mas Atenas parecia haver essa liberdade de um sincretismo impressionante. O que você crê? Eu creio nisso. Eu creio nessa aqui, eu creio nesse Deus grego, eu creio nesse Deus romano. Mas eu tenho essa prática. Não, mas eu tenho essa... Sem problema não. Vamos dar as mãos e vamos cantar numa roda, numa fogueira. A espiritualidade era imensa. As pessoas não eram céticas. É interessante porque agora, nesses últimos dias, o IBGE divulgou mais uma pesquisa sobre a questão religiosa no Brasil. Um censo que foi feito lá em 22, né? Agora que saiu o resultado aqui dos estudos. E registrou que 56,7% dos brasileiros se declararam católicos. Enquanto que os evangélicos, o número foi de 26,9%. Teve um aumento dos evangélicos. O grupo que se diz sem religião, mas agnósticos, ou seja, eles ainda entendem que existe uma espiritualidade, se declararam espiritual e crendo em alguma coisa, descreveu 9,3% da população. E houve também um crescimento em outras religiões, como Umbanda, Candomblé, Espiritismo e assim por diante.
O que nós podemos observar dentro dessa pesquisa, que a maioria dos brasileiros crê em alguma coisa. Se existe alguém espiritual, é o brasileiro. O brasileiro, ele é devoto. O brasileiro, ele vai ter alguma religião. O brasileiro, ele vai buscar algo, porque ele sempre está inserido dentro de um contexto aqui de crença. Mesmo ele não sendo praticante, mesmo ele não estando na igreja, ele vai ter alguma coisa para recorrer diante de uma divindade. Seja um símbolo, seja um sacerdote, seja uma construção, seja um templo. Ou seja, no Brasil, nós podemos observar que o problema não é o ceticismo. Nós não lidamos com pessoas que são avessos à religião. Talvez tenham ali algum outro ali, mas na maioria das vezes, os brasileiros vão se declarar e crer em alguma coisa. Você já viu? Outro dia eu estava reparando. Eu estava próximo à igreja aqui em Jundiaí e estava no semáforo e alguns motoristas passavam, ele passava perto de uma igreja e ele fazia o sinal da cruz, né? Aquele sinal. Eu também fazia, eu era católico, tá bom? Era católico, eu fazia isso. Uma vez eu estava dormindo, e eu estava dormindo assim, ó. Aí o meu tio veio e me deu um tapa. E eu acordei assustado. Porque ele falou assim, você dormindo assim chama a morte, menino. Eu fiquei tão traumatizado que eu lembro disso até hoje. Chinelo virado, havaiana virada. O que chama? A mãe morre. A avó e a mãe morrem. Desvira esse chinelo. A vassoura atrás da porta é para a visita ir embora logo. Minha avó tampava o espelho na sexta-feira santa, porque vai que dá vontade de pentear o cabelo. Numa sexta-feira santa, eu era menino, bem criança. E uma amiga minha vizinha, comeu um pastel de carne. E ela foi e me deu um pedaço. E eu comi o pastel de carne. Irmãos, e aí eu lembrei que era sexta-feira santa. Eu achei que eu ia morrer. Eu estou falando isso, a gente dá risada hoje, mas naquele dia... Irmãos, eu não dormi. Eu fiquei agoniado. Fiz a primeira comunhão. Fui na missa. E a mãe falava assim, vai na missa, porque vocês estão muito endiabrados, vocês precisam ir na missa. Porque vocês não dão paciência. Eram 4 irmãos. Pancadaria, bagunça, é assim que era lá em casa. E aí o meu irmão Wilson, mais novo, tinha que levar ele ainda. Você leva ele. Como se eu tivesse que dar conta dele. Mas tudo bem. Chego lá na missa, estou lá na missa, os meus amigos vêm e falam assim, o Wilson entrou na fila da comunhão e pegou a hóstia, mas ele não fez primeira comunhão. Já vê, ele vai morrer. Vai começar a sangrar a boca dele. Porque se colava a hóstia no céu da boca, e aí sangrava a boca. E aí eu fiquei apavorado, eu fiquei angustiado. E aí no final da missa eu peguei ele, mas dei-lhe um monte de tapa na orelha dele. Bem abençoado, depois da missa, com comunhão e tudo. Eu dei esses exemplos aqui, que hoje a gente dá risada, mas essa é a realidade temerosa de como nós vemos aqui, desse sincretismo e dessa espiritualidade aqui, sem fundamento. De pessoas que creem tudo, mas não creem nada. E é isso que nós vamos observar. Porque quando nós olhamos para o texto, nós vemos aqui que Paulo, incomodado com aquilo, não está incomodado com a ausência de religião, ele não está incomodado com a ausência de espiritualidade, muito pelo contrário, ele está incomodado com o excesso indiscriminado de coisas erradas. E é isso que nós vivemos no nosso contexto.
As pessoas não estão aqui dentro do o seu vizinho, os seus colegas de trabalho, as próprias empresas hoje em dia, o seu chefe, ele busca algo espiritual, mesmo que seja errado. Mesmo que seja errado. As próprias empresas adotam hoje teorias e filosofias empresariais espiritualizadas. Para quê? Para que você devote todo o seu coração e toda a sua devoção àquela empresa. Ele não quer mais o seu corpo, ele não quer mais a sua capacidade. Agora ele quer a sua alma. E você conhece pessoas que se entregam a isso, a essa idolatria. Pessoas que simplesmente, se amanhã não puder ir trabalhar, para eles ele é a morte. Pessoas que não conseguem ter o prazer numas férias. Porque elas estão agora entregues a esse Deus, a essa idolatria. Mas Paulo, continuando o texto, falava na sinagoga. Além disso, tinha uma sinagoga judaica no meio disso tudo. E os gentios piedosos. E na praça, e todos os dias encontravam ali, ele começou a falar de Cristo. Mas aí tem alguns gregos, filósofos, epicureus, estoicos, que discutiam com ele. E esses filósofos gostavam de discutir. Alguns comentaristas, inclusive, vão descrever que, para alguns governantes, esses filósofos eram tidos como preguiçosos, porque eles só falavam e não chegavam a lugar nenhum. Quem criou o ovo? A galinha? Quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? E aí, vamos filosofar sobre isso. Porque no meu entendimento da criação do universo, os astros, por exemplo, talvez começou a galinha. Não, mas eu acho que foi o ovo, porque não tem como nascer a galinha se não tiver o ovo. Não, mas se você não tem a galinha, como é que a galinha ia botar o ovo? Mas a galinha nascer sem ovo, como é que faz isso? Você está entendendo que é uma conversa que não chega a lugar nenhum? E os filósofos, estou só fazendo uma ilustração aqui, tá bom? Mas os filósofos discutiam isso, de discussões intermináveis. E ainda teve aqui a cara de pau de chamar Paulo de tagarela. Mas eles eram os tagarelas. Porque os estoicos aqui, a gente precisa saber quem são essas pessoas, traziam aqui, o epicurismo aqui, né? Enfatizava, fundado por Epícoro, um filósofo grego, trazia aqui a felicidade e a busca do ser humano pelo prazer, e a ausência de dor, especialmente pelo prazer da mente, como uma forma de alcançar a felicidade. Eles diziam assim: curtam a vida, tenham prazer, busquem o prazer, evitem a dor a todo custo. Se possível, ignore a dor. Se possível, faça com que não exista. E eu me lembro que antigamente assistia filme de karatê, quando eu era menino. E aí tinha uns filmes de karatê que dizia assim: a dor não existe. A dor não existe. Ignore a dor. Vocês lembram disso aí? Lá do Karate Kid, também tinha uns negócios do Karate Kid. Passa a direita, passa para a esquerda. Tá. Aí depois tem o Karate Kid. Tira casaco, põe casaco. E pancada no cara. Mas você não sente... Ignore a dor, ignore a dor. E a gente fazia esses treinamentos lá em casa. Juntava meus irmãos. Chuta. Pá! Ignorador, ignorador. Minha mãe ia pegar nós de cinta. Ignorador. Ignora. Fazia isso. Você não chorou ainda? Então você vai apanhar mais para chorar. E eu não vou chorar. Ignora a dor. Eu estou brincando aqui, irmãos, mas essa é uma realidade em que as pessoas se apegavam para alcançar a felicidade. Um prazer máximo aqui, de tal forma que simplesmente isso se torna uma religião, uma filosofia, uma ideia que se torna uma crença. Inclusive aqui o estoicismo vai aqui num outro sentido de enfatizar a virtude, a razão, a aceitação do seu destino para alcançar a felicidade, a serenidade.
É isso mesmo, as coisas são dessa forma, então nós nos conformamos com isso, e o que importa é você ser alguém valoroso, moralmente correto, alguém que simplesmente vive as suas virtudes e aceite o seu destino. Está chovendo? Não tem problema, faz parte do destino, deixa chover. Você vai se molhar, vai cair um raio. Não tem problema, se chegar a minha hora, chegou. Cara, mas você está sem dinheiro. Não tem problema, alguém vai suprir. Deu para entender? E isso se torna também um contexto de crença. É com essas pessoas que Paulo está discutindo. É essas pessoas que questionam Paulo, porque agora Paulo vai dizer assim: eu estou pregando sobre Cristo e sobre a ressurreição. E quando eles olham para essa discussão, é interessante porque o que desperta a discussão, conforme a narrativa, e depois nós vamos ver o texto falando sobre isso, o que desperta a narrativa deles não é simplesmente a pessoa de Cristo Jesus. O que desperta a eles, o interesse dessa discussão, é a ressurreição. Porque para eles, a felicidade está neste mundo. Porque para essa filosofia, essa ideia, essa religião, os céus está na terra. A satisfação está nesse mundo. Não precisa se preocupar com ressurreição. A própria palavra no grego aqui, alguns comentaristas vão descrever que eles acharam que quando Paulo está falando de ressurreição, eles acham que Paulo está falando de uma deusa. De uma deusa que poderia trazer a ressurreição, não só a pessoa de Cristo Jesus. Eles não entendem aqui que Cristo foi ressurreto, que Cristo venceu a morte, que Cristo agora, e isso faz parte da vida de Cristo Jesus, e Deus deu essa ressurreição a todos aqueles que creem. Eles não estão entendendo aqui. Eles estão entendendo? Esse homem está falando de Jesus, de um homem, está falando dessa ressurreição. É um outro Deus? Será que é um Deus que nós não conhecemos? Essa ideia nós nunca ouvimos, porque somos felizes neste mundo. Temos os prazeres e as felicidades neste mundo e não precisamos nos preocupar com as coisas futuras, porque afinal de contas, se você está vivendo virtuosamente, se você está satisfazendo os seus desejos, as suas paixões, para que pensar no futuro? Para quê? E aqui eu preciso fazer uma aplicação para os nossos dias, porque a teologia, muito de um contexto, inclusive evangélico, está centralizado nisso, num prazer neste mundo, numa satisfação nesse mundo, ou uma teologia centralizada apenas em valores e virtudes, onde não importa Jesus, não importa a ressurreição, o que importa são os seus valores, o que importa são as suas virtudes, o que importa é você ser feliz aqui na terra. E aí ele diz amém, e as pessoas dizem amém. Viva Jesus! E Jesus simplesmente é só um chavão. As pessoas dentro do nosso dia a dia, a igreja no nosso dia a dia, sequer prega as coisas futuras. Sequer prega para dizer assim, se você morrer, você vai para o inferno. Lembra que antigamente pregava sobre isso? Você lembra? Na igreja, na época do Luiz Fernando pregava sobre isso. Lembra na época falava sobre isso. Antigamente, a gente ficava apavorado porque o pastor chegava e falava assim, se você hoje morrer, você vai para o inferno, se você não crê em Jesus. Gente, aquilo gelava. Aquilo, quando eu ouvi esse negócio, me gelou assim as pernas. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiquei preocupado com aquilo. Porque eu achei que eu estava no caminho certo. Hoje, se você fala, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Ema, cada um com seus problemas. Eu sou feliz agora. Está tudo bem. Você ouve de membros que falam assim, pastor, eu não gosto que fala sobre Apocalipse porque eu tenho medo. Eu não gosto quando fala de escatologia porque eu tenho medo. Porque o coração dele está neste mundo, a mente dele está tão neste mundo, que esquece que ele é só, como diz a Bíblia, peregrino, passageiro. E ele não se preocupa para onde ele vai, ou para onde ele está indo. Por isso, teologias vão dizer assim, decrete, e você terá sua prosperidade financeira.
Declare isso e a felicidade será instaurada no seu coração. Porque você pode, você consegue, você é vencedor, você vai conseguir vencer essa semana. Ninguém vai poder te deter essa semana. Olha, ninguém vai poder amarrar suas pernas. Ó, estou quase... Ó. Daqui a pouco os irmãos dizem amém aí, né? Não diz não. É isso que você diz. Ó, pastor, você está fazendo estágio nessas igrejas? É que eu assisto muita porcaria na internet durante a semana. Até eu assisto essas pregações, só para eu ver o lixo que está por aí. Estou trabalhando aqui, eu fico assistindo esses negócios. Por isso que a minha mente às vezes fica meio... Eu estou meio irado assim. Irmãos... É isso que nós vivemos nesses dias. É isso que Paulo lidava ali com aquelas pessoas. Por isso que eles não entendem sobre a ressurreição. Por isso que eles não entendem que você precisa se preocupar com a questão da sua morte e depois disso. Não é uma preocupação, porque nós temos os céus na terra. Nós vamos observar isso dentro de um contexto político, onde políticos se adotam desse tipo de coisa para prometer os céus na terra com a sua política. Não, porque agora, se nós tivermos um presidente evangélico, os céus descerá na terra. Olha, nós teremos um Messias, nós teremos agora os céus na terra. E aí, tem os céus na terra? E aí os crentes vão lá numa idolatria. Falta no culto de domingo para ficar na pó de quartel. Né? Aí Deus vem, vocês estão faltando no domingo? Não estão indo adorar? Então toma para vocês isso aí. Para vocês ficar, para vocês... Toma aí os 5 dedos aí para vocês. Toma. E aí alguns vão dizer, pronto, vai acabar o país. Pronto, vai fechar a igreja. Pronto, vai acabar com a gente. Pronto, nós... Irmãos, quem diz isso não entende de história da igreja. Porque a história da igreja sempre prosperou em terríveis situações e dificuldades. E eu acho pouco. Tem que vir mais tribulação. Tem que vir mais tormento. Tem que vir mais dificuldade. Palavra profética agora. Ó, estão com medo, né? Ai, pastor. É, porque assim o crente ora. Assim o crente busca a verdade. Assim o crente se agarra em Cristo Jesus. Porque enquanto está vivendo nos seus prazeres, quanto acha que é virtude, acha que suas obras é o suficiente. Aí Deus vem... dá um monte de tribulação para a gente, dá um governante que tira a nossa paz. E aí deixa eu orar, deixa eu buscar a Deus. Parece que a gente só funciona assim, infelizmente. E não temos o prazer no Senhor, a alegria no Senhor, a satisfação no Senhor. Porque queremos os céus na terra. Igrejas constituem sua teologia assim. Igrejas que não pregam mais Cristo Jesus, mas pregam boas obras, pregam que você precisa simplesmente fazer obras e obras, ajudar em alguma coisa para alimentar o faminto, e isso faz parte da igreja, mas não é só isso. Mas simplesmente nós não teremos os céus na terra. O mundo vai de mal a pior, mas não tenha medo, porque está tudo dentro do plano. Nossa, pastor, que guerra lá de Irã, que guerra lá de Israel. Meu Deus, parece que o fogo está caindo dos céus. Meu Deus, está acabando o mundo. E se alguém apertar um botão de bomba nuclear? Está tudo dentro do plano. Você ficou com medo? Pastor, tem que ter sangue frio. Não, não precisa ter sangue frio. Porque o próprio Senhor Jesus já demonstrou a sua vitória. Ele é maior que todas essas coisas, meus irmãos. Entenda isso. Dentro de uma cidade que vivia essa espiritualidade, os irmãos percebam que no final do texto vai dizer assim: aconteceu que todos os atenienses estrangeiros, residentes, não se preocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E eu fui pesquisar isso, e alguns comentaristas diziam que os gregos atenienses eram tidos como preguiçosos, que não trabalhavam. Sabe por quê? Porque eles ficavam nesse papinho furado, buscando as novidades, buscando as coisas, e não se preocupava em plantar, em trabalhar, em colher, em ordenhar a vaca, em cuidar dos seus filhos, porque eles gostavam apenas das
Novidades, novidades e novidades. Que é agora, Paulo, o que é essa novidade? É mais uma teologia. Cidade inteira que vive assim. Sabe qual é a cidade mais mística no Brasil? São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Onde nós temos de igreja católica, igreja evangélica, templos místicos associados a lendas, a pedras energizantes, a meditações e assim por diante. Sabe qual uma outra cidade? E que você nem imagina, que é extremamente mística? Não é, Sheldon. Acredite. Planaltina de Goiás. Onde nós temos lá o Vale do Amanhecer, um dos lugares mais místicos do Brasil e do mundo. Onde toda a cidade se concentra nesse misticismo, onde toda a cidade é formada no entorno de, inclusive muito próximo de Brasília, seguindo essas culturas, esses cultos místicos. Eu me lembro quando eu estava no seminário, o pastor da Junta de Missões Nacionais, ele me procurou e eu estava definindo questões de ministério, e ele diz: William, nós temos um ponto de pregação, nós temos um projeto lá próximo do Vale do Amanhecer, local lá em Planaltina de Goiás. Você não quer ir para lá? Eu falei: eu não, você está louco. E eu quase fui parar lá, como missionário da Junta de Missões Nacionais. E ele falou, e ele traçando, cara, é um dos lugares mais, onde existe maior misticismo no país. Com templos, com peregrinação. Ele falou, você não tem ideia do tanto de gente que vai para lá buscando esse tipo de coisa. Sabe qual é a cidade que tem mais terreiro e que cultua aí essas religiões afro-americanas, como diz? Qual é a cidade? Qual é o estado que mais? Não é. Não é a Bahia. O estado que mais se concentra espíritas, que mais se concentra pessoas que seguem essas religiões, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos lugares que mais tem terreiros de candomblé e de macumba. É claro que a fama foi divulgada pela Bahia, porque nós temos uma questão da mídia, que é o que vende isso. Mas quem segue de fato, quem pratica mesmo, é o gaúcho. Estava eu e a Linda lá, nesse final de ano, nesse início de ano, lá no Rio Grande do Sul, visitando um amigo no Palavra da Vida. E o evangelho ele é muito difícil. Não tem igrejas evangélicas como nós temos aqui. É outro mundo, é outro país, parece. Não tem o número de evangélicos que nós temos aqui. E ele dizia o seguinte, quando teve as enchentes, Deus quebrou o orgulho do gaúcho. Deus quebrou e humilhou o gaúcho. E o mais impressionante é que eles viram aqueles que eles criticavam e odiavam ajudando em meio às enchentes. Sabe quem foi? As igrejas evangélicas. Não foi o poder público, não foi a igreja católica, mas foram igrejas evangélicas que se mobilizaram e ajudaram construindo casas, inclusive para eles. E ele falou, você não tem noção o impacto que causou na vida de um gaúcho isso aí. Deu para entender? Por isso, crentes que muitas vezes ficam buscando a próxima novidade. Crentes que simplesmente, muitas vezes entregam a esse tipo de coisa, inclusive. Esses dias eu vi na internet uma discussão incabível de crentes, se era certo ou não crente consultar tarô. Nossa, pastor, o senhor está vendo muita porcaria, né? O senhor está tendo muito tempo para sem fazer nada, né? Está tempo sem fazer nada, né? Isso é discussão. Isso precisa ser discutido, que você tem que agora ver lá a revistinha. Eu lembro que minha mãe tinha uma revistinha
do horóscopo lá, que tinha que ler toda semana. Essa semana você não coloque a roupa amarela, porque a roupa amarela traz inveja. E nossa, você pode ter próximo de você pessoas invejosas. Então evite roupa amarela. Se você trabalha também com muitas pessoas, evite talvez comer tal alimento, porque olha, isso pode chamar o mal-olhado. E os crentes? Crente. Conheci uma crente, membro de uma igreja batista em nossa cidade, que de sexta-feira ela ia no centro espírita. Mas tinha sido batizada. Sabe por quê? Porque assim como os atenienses, essas igrejas, esses crentes, buscam a próxima novidade. Não é à toa que nós temos hoje, dentro do meio evangélico, esse movimento de pessoas que não param nas igrejas muitas vezes. E aqui eu não estou falando de mudança de igreja porque você mudou de cidade, porque você teve alguma dificuldade ali, porque você teve uma situação plausível, concreta, que faz você mudar de igreja. Tá bom? Eu estou dizendo de crentes que simplesmente não se satisfazem com nada e procuram a próxima novidade, a próxima igreja, e assim ele fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, como um parasita sugando a igreja. Não contribui na igreja, ele não dá dízimo na igreja, ele não faz nada na igreja, mas ele quer que seu filho seja assistido, que seu adolescente seja ali ajudado, que os jovens, ele quer todas as mordomias. E ele suga essa igreja. Até que ele não tenha mais o que sugar dessa igreja, e ele vai para a próxima igreja. Crentes místicos, que não têm vida com Deus. Então Paulo, e aqui eu preciso já encerrar, levantando-se no meio do aerópago, diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo vai descrever isso. Tudo isso que eu acabei de dizer, Paulo, essa é a percepção de Paulo. Não havia ausência de religião, não havia ausência de espiritualidade naquela cidade, para com os atenienses. Porque andando pela cidade, observando os objetos e culto que vocês têm, provavelmente Paulo aqui olhava para cada esquina, para cada rua, e tinha ali um grupo adorando alguma coisa. Ele notou um altar, ao qual me parece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E quando eu leio esse texto, eu fico incomodado com isso, porque quem adora um Deus desconhecido? Quem faz um templo, quem faz um altar para um Deus que nada conhece? Como crer num Deus que você não sabe quem é? Como você agora devota e se torna fervoroso, ergue um altar, dedica um tempo a um Deus que você nunca ouviu falar, a uma divindade que você não conhece? E quando eu olho para isso, eu vejo a realidade profunda de trevas, que são pessoas espiritualizadas sem Cristo Jesus. Que eles são capazes de fazer um altar, um culto a um Deus que sequer ele conhece. Porque ele vai dizer assim: eu creio nisso, eu fui naquela, eu fiz isso, eu fiz... Vai que alguém ficou faltando. Então deixa eu fazer isso para aquele que eu não conheço. Ou seja, sabe qual é a realidade aqui? A realidade é que quando você crê em tudo, você não crê em nada. E você devota o seu coração a um Deus que você não conhece. A um Deus desconhecido. A um Deus simplesmente que você não sabe quem Ele é. Você, inclusive, cria um altar, você cria um templo, e aqui chega a ser ridículo isso. Mas essa é a realidade de trevas, de pessoas que vivem esse sincretismo religioso. Igrejas, e aqui eu preciso fazer uma aplicação para nós. Igrejas evangélicas que pessoas estão ali e que não conhecem Jesus. Esse altar do Deus desconhecido, sabe aonde se encontra nos nossos dias de hoje? Dentro de igrejas evangélicas, que não pregam Cristo Jesus, mas estão lá no altar,
cantando, falando sobre Deus, mas sequer conhece esse Deus. Porque mensagem não é falada sobre Deus. Porque um estudo não é dado sobre Cristo Jesus. A ressurreição não é falada sobre essas pessoas. E pessoas estão em igrejas evangélicas hoje. E aqui uma aspas bem grande para essas igrejas evangélicas. Adorando um Deus que não conhece. Um Deus desconhecido. Se você pergunta alguma coisa sobre Jesus, ele não sabe. Se ele pergunta para ele, recite João 3,16. João 3,16? Você recite João 3,16, vocês sabem, né? Você sabe João 3,16? Olha lá, hein? Você sabe? O que é João 3,16? Fala sobre Jacó. Jacó? Jacó é aquele irmão que ficava na portaria lá, ele cumprimentava o Jacó. Toda vez que eu chegava no culto, o Jacó estava lá me esperando lá. Aquele irmão que você está falando? Fale sobre Esther. A irmã Esther da cantina? A irmã Esther do cafezinho, da cantina. A irmã Esther é gente boa. É. Mas estão na igreja. Cultuando um Deus desconhecido. Mas aí Paulo vem, numa mensagem aqui impressionante, e você, não está aí no texto, mas se você quiser acompanhar Atos 17, 22 a 31, ele diz assim, pois vocês adoram sem conhecer, e precisamente aqueles que eu anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo, a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, ainda que não estejam longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte de imaginação do homem. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Se eu estivesse lá naquela hora, se Deus me tocasse como me tocou neste momento, eu levantaria a mão agora nesse momento, eu quero esse Jesus, eu vou abraçar isso aqui. Porque, irmãos, que mensagem evangelística é essa? Paulo vai dizer assim, vocês não creem em nada, apesar de muitos deuses. Tudo isso aqui, claro que ele foi muito teológico e correto, deveria ser jogado no lixo, porque disso nada vale. As catedrais, os monumentos, tudo que vocês fizeram com ouro, a arte sacra, a arte que vocês providenciam, nada, porque Deus não habita nesse troço. Deus não está nisso. Deus não está nesses templos que vocês dedicam tempo, adoração, porque Deus não habita em templos feitos por humanos. Sabe por quê? Porque Deus habita em humanos. Porque Cristo é o templo em qual nós estamos. Porque é o Cristo ressurreto, o corpo de Cristo que tira o pecado do mundo, é que nós nos encontramos, é que nós habitamos. O templo que nós adoramos é o próprio Cristo, Senhor Jesus. Agora você fala assim, poxa pastor, se converteram? Quando você olha para os versículos, para o versículo 32, sabe qual foi a preocupação deles? Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos em outra ocasião.
Porque são corações duros, apesar de espiritualizados, apesar de dedicados à religião, apesar de dedicados a uma crença, são corações duros. Apesar de adorar, apesar de prestar culto, apesar inclusive de prestar um culto ao Deus que nem eles conhecem, diante da verdade, permanecem de coração duro. E aqui, irmãos, por isso a dureza de um coração, ela só é quebrada pelo poder do Espírito Santo de Deus e Cristo Jesus. Por isso que uma conversão é um milagre. Não é feito por templo, não é feito por um sacerdote, não é feito por um cerimonial, não é feito por uma liturgia, mas é pelo Cristo. Porque se não estiver lá, se o seu corpo, se a sua vida não estiver no templo em Cristo Jesus, nada vale. E aqui, precisamos reconhecer e pensarmos. Qual tem sido o seu templo? Qual tem sido o seu altar? O que você construiu, ou o que você tem construído a sua devoção e adoração? Reflita sobre isso. Qual tem sido o seu templo? Suas virtudes? Sua vida, sua capacidade, questões financeiras, o seu trabalho, sua família, a sua casa, as suas posses. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Construir um altarzinho lá na sua casa, um altar agora onde onde você se entrega à adoração a isso, tipo de coisa. O que você tem gastado tempo? Seus altares que você criou são suficientes para sustentar um Deus que criou os céus e a terra? Aquilo que você criou, o seu templo, é suficiente para sustentar esse Deus, como Paulo descreve, onde todas as coisas existem e subsistem? Sabe por que nós andamos ansiosos? Sabe por que nós não damos conta da nossa vida? Porque nós criamos templos, nós criamos redomas onde nós queremos encaixar Deus, e que essas coisas não suportam, porque Deus é grande demais. Porque Deus é imenso. Porque Deus não se limita ao meu tempo. Sabe por que muitas vezes tem gente ansiosa? Porque o tempo não dá. Ai, pastor, não tenho tempo. Pastor, o dia hoje foi embora. Pastor, olha, meu Deus, que ansiedade. Sabe por quê? Porque você acha que o Deus seu é o tempo. Mas Deus não se limita ao nosso tempo. Deu para entender? Irmãos, qual santuário você tem colocado Deus ou a sua devoção? Só lembrem de uma coisa, que em João capítulo 2, versículo 13, o Senhor Jesus vai dizer assim: os judeus responderam, esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Porque ele disse que destruiria o templo e levantaria em 3 dias. Eles não entenderam que Jesus está falando da ressurreição. Eles, porém, se referiam ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele lembraram do que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Sabe onde habita todo o poder? Num corpo frágil, que foi morto numa cruz. O nosso Cristo Senhor. Sabe onde todo o poder de Deus habitou? Não foi no templo de Herodes. Não foi numa grande catedral. Mas foi num corpo que sangrou. Sabe o que suportou o poder de Deus? Foi o corpo de Cristo Jesus. E o que mais impressiona é que nesse mesmo corpo agora nós estamos estabelecidos e nos tornamos também templo do Espírito Santo, onde Deus habita em nós. Queridos irmãos, olhe para a sua vida. Olhe para o Deus que habita em você, apesar da sua fragilidade, apesar da sua limitação, apesar da sua dificuldade. Foi assim que Deus decidiu se manifestar e habitar no meu coração e no seu coração.
E louvado seja Deus por isso. Mesmo você não sendo todo-poderoso. Mesmo você e eu fracassando. Mesmo você e eu pecando todos os dias. Mesmo você e eu não tendo e lutando com as nossas tentações, Deus decidiu habitar em nós. Mesmo você num hospital. Mesmo com o seu vigor físico desfalecendo muitas vezes. Mesmo você não conseguindo dormir, Deus decide habitar em você. E você nele. Por isso eu quero convidar você essa noite a orar diante do nosso Deus, reconhecendo assim a sua fragilidade diante do Senhor, a sua indignidade diante do Senhor,